Salve, salve, ogros e princesas, eu, Elton, o ogro, não tenho nenhuma vergonha de falar aqui não. Tô aqui para falar com vocês diretamente sobre uma pauta que eu acho que vai valer muito a pena a gente estar discutindo aqui pelos próximos minutos. Eu sou o ogro, live boa hoje, nosso 082 podcast, bem-vindos, salve, salve, ogros e princesas. Live multiplataforma, vocês vão encontrar depois o texto postado diretamente em todas as demais plataformas. YouTube. A gente está tentando subir agora também para o Spotify. Não dá para parar, né? Ano eleitoral, ano importantíssimo, mas eu não vou falar de eleição, vou falar de legislação, vou falar de muita coisa boa aqui. E você pode ajudar como? A gente tem uma meta aí, vamos chegar a 5K, 5K de live, 5K de likes, perdão. 5K de likes, ou como diria, né, o Batista, 5K de likes. Então 5K, vocês podem ir batendo aqui. Gente, segue minha conta também de games. Eu dei uma parada, mas eu tô voltando agora. Que é a Ogro Geek. E vamos, que o som não pode parar. Ogro Geek, tá? Então compartilha aí pra gente fazer uma boa live hoje, comentando com vocês no 082 Podcast, tá? Vale muito a pena, gente, falar sobre a questão dos femini, né? E a lei da misoginia também agora no Brasil. E vamos que vamos alterando aqui, colocando as imagens do nosso 082 podcast com vocês. Eu, o ogro, que ficarei com os senhores até às 8 horas da noite. Episódio de hoje com meia horinha aí para vocês. E aí a gente vai falar diretamente sobre isso aqui. E vamos debater o projeto da lei da misoginia aqui no Brasil e vamos trazer a discussão à tona, tá? Então, para você que está acompanhando aí, seja muito bem-vindo. Você pode subir, você pode falar, você pode se comunicar. E vamos lá, vamos só colocar aqui a proposta da lei classificando a misoginia e quebrando alguns dogmas. Eu queria muito que essa live fosse feita por mulheres, mas aí fica a minha crítica. As mulheres de esquerda estão mais preocupadas hoje em defendendo o macho, em estar defendendo o Lula e esquecem de falar das pautas que interessam, tá bom? Então, projeto de lei número 890, dígito A de 2003, ele é um projeto de lei que nasce praticamente de uma inquietação, ele nasce praticamente de uma inquietação, ele nasce praticamente de uma inconformidade. E o que é que ele diz? Dispõe a criação de lei de tratamento penal e processual para crimes resultantes na prática de misoginia. Grande parte das pessoas nem sabe o que é misoginia. Obrigado, Alisson. Obrigado a quem está enviando aí os Heart Me. E vamos que vamos. Grande parte das pessoas não sabem isso. Houve um substitutivo da lei da Borges e vamos seguindo aqui para a galera poder ficar antenada, para a galera poder ficar ligada. E eu peço a você, quem não me segue ainda, quem não segue esse host, passe a seguir. Primeiro passo, né, para a gente entender. Dispõe sobre a lei de tratamento processual para crimes resultantes na prática de misoginia. Serão punidos na forma dessa lei resultantes da discriminação ou preconceito de parte misógina, injuriar a mulher, prática misógina, ofender a sua dignidade ou decoro em razão da condição de sexo feminino, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, beleza? Então não tem nada do que a galera tá dizendo aí muitas vezes de que tem o Flávio Moreno aqui. Flávio Moreno, se for o Flávio Moreno do PL, que agora também virou professor, né? Todo mundo agora é professor. Criticam tanto a gente, mas na hora que a condição aperta, todo mundo agora virou professor. Então assim, injuriar a mulher em prática misógina, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão da condição de sexo feminino. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Vale lembrar que no Brasil, as penas inferiores a 4 anos não são cumpridas em regime fechado. Isso é um fato. Aí diz, praticado em concurso de 2 ou mais pessoas, a pena é aumentada na metade. Se cometido em locais públicos, a pena é aumentada na metade. Realizada por intermédio de meios de comunicação social, até mesmo rede mundial de computadores ou meios de grande repercussão, também ela vai ser aumentada pela metade.
Houver produção de publicidade e comercialização, aumento pela metade. Então a gente tem que entender que essa lei, e o projeto de lei consta de 30 páginas, são 30 páginas. É uma pena que a galera não se dignou a ler o projeto de lei, tá? A galera não se dignou a ler o projeto de lei, fica só basicamente se colocando aqui como se fossem os arautos da moralidade, da fé e da grande discussão. Aí diz, impedir ou negar ou obstar emprego ou promoção funcional em decorrência de condutas misóginas. Como assim? Não contratar e deixar claro que a condição foi por ser mulher. Olha, não vou contratar você não, Maria, porque você é mulher, então isso atrapalha. E nós ouvimos isso na educação, meus queridos. A gente ouve isso na educação quando a gente diz isso. Eu ouvi no começo da minha carreira enquanto professor que era melhor contratar homem porque mulher quebra, porque mulher dá pau, porque mulher tem cólica, porque mulher tem filho. Então é melhor você contratar homem. Certo? Então, assim, é isso. Então, o que é que me entristece muito? É que isso era para estar sendo estudado pelas mulheres que fazem parte da política aqui nas plataformas das redes sociais. Mas a necessidade hoje de defender o Lula é tão grande que elas esquecem de estudar a política, de fazer política de fato, né? Então, só para a gente entender. Além disso, também incorre na pena de misoginia. Quem fizer o quê? Deixar de conceder equipamentos necessários à mulher nas condições de trabalho das demais, exclusivamente por razões de condição do sexo feminino. Impedir a ascensão funcional ou obstar clima hostil ao profissional em benefício a razões de condições do sexo feminino. Proporcionar à mulher ambiente de trabalho, muitas vezes ali de tratamento inferiorizado, degradante, a pena vai de 1 a 3 anos. Só que quando a gente para analisar tudo isso, na lei de misoginia, ela já deveria ter existido há um bom tempo. Já deveria existir. E eu não entendo o porquê dos dois lados que não pararam para ler o projeto de lei que foi aprovado somente na primeira discussão na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Não foi aprovado no plenário, não foi para assinatura do presidente, não para sanção, não. Ele foi aprovado em primeira discussão na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para depois poder ser aprovado na CCJ em segunda discussão e ir para o plenário. Se for para o plenário, as duas casas têm que muitas vezes ali referendar. As duas casas referendando, o que é que vai acontecer? Vai para a sanção do presidente, que pode sancionar totalmente ou pode retornar com os vetos. E aí vão se discutir os vetos. E aí vamos lá, o que é que diz? Constitui também efeito de condenação ou perda do cargo da função pública o servidor na suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Parágrafo único. Os efeitos que tratam do caput desse artigo deverão ser declarados em sentença. Então eu peço que você que está acompanhando aí, você que está vindo da For You, vem para cá. A gente tem que debater a lei de misoginia e os feminicídios presentes hoje no Brasil, tá? Em todos os atos processuais civis e criminais, a vítima de misoginia deverá estar acompanhada de um advogado ou defensor público para garantir a lisura. A vítima deverá estar... Boa noite, meu querido. A vítima deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Na falta de um advogado, compete ao Estado providenciar defensor público, mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece. Aí diz, se a injúria for praticada por conduta misógina, consiste na discriminação e preconceito, ou crime de ódio praticado contra as mulheres em relação da condição do sexo feminino, pena de 1 a 3 anos e multa. O que é que a gente sabe hoje no Brasil? Vou falar isso por 10, 15, 20 vezes. No Brasil, não existe pena de reclusão para crimes que tenham pena inferior a 4 anos. Então, quem cometer não tem essa coisa de que vai preso. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Aí vem a justificação. A Erika Hilton, eu vou fazer uma crítica a Erika Hilton aqui, né? A crítica direta a Erika Hilton. Ela se fez valer de duas coisas. A pauta que acabou elegendo o Rick vereador no Rio de Janeiro, que é a escala 6 por 1, né?
E agora a questão da lei do feminicídio e da misoginia. O que é que acontece? Essas duas pautas são duas pautas que realmente estão na boca do povo. Elas estão na boca do povo, isso é inegável. E como elas estão na boca do povo, isso é inegável. Se você for acompanhar, todo dia tem mulher indo de arrasta, galera. Não tem como. Eu tenho uma amiga, uma ex-aluna que virou amiga, que é a Maíra. Beijão pra Maíra, pro namorado dela, pra família dela. Ela perdeu uma prima, que foram criadas juntas. Essa prima ajudou a Maíra a ascender. Ela foi minha aluna no ensino médio, hoje ela é nutricionista, formada, atuante. E foi um caso que toda a Maceió repercutiu, porque foi um crime de ódio relacionado inclusive à condição de ser mulher por um fim de relacionamento, né? E aí a gente vê como é que as pessoas falam hoje, como é que elas tratam hoje tudo isso. A esquerda, essa esquerda caviar, assim como essa direita brasileira, não se dignaram a ler o projeto. Não se dignaram a ler o projeto. Projeto em 30 páginas, só a parte de lei em si dá a média ali de 6 páginas. São 30 páginas, só o projeto de lei dá 6. Aí eu pergunto a vocês, a galera leu? Não. A galera sabe o que está escrito? Não. Eu vi gente do meu espectro político aqui, né, presente no meu amplo e vasto espectro político, falando que era para os homens não contratarem. Eu vou até dizer quem foi, né? Uma pessoa que eu tenho muito carinho, mas acho que não leu o projeto, que foi o Lula Loiro. Ele chegou a dizer, não, então não vamos contratar mais não, contrate mulher não, homem, porque você... E aí mostra muito mais um homem que é ligado, deixa eu só me afastar aqui, agora eu vou botar o microfone assim, mostra muito mais um homem que é ligado ainda a traços mais coloniais, mais machistas, do que de fato alguém que se dignou a ler o projeto. Aí diz, a tentativa da disseminação da misoginia, praticada afinco por alguns movimentos, inclusive deve-se criminalizar nos próximos meses, que dirá no próximo ano, deve-se criminalizar a conduta Red Pill, sabe? Essa conduta Red Pill deve ser criminalizada. Agora, por que ela deve ser criminalizada? Pare e pensa comigo. Tu não precisa ficar ofendendo mulher para afirmar tua masculinidade, tá? Existem mulheres... o ser humano é escroto, independente dele ser homem ou mulher, ele vai ser escroto, tá? Mas aí a gente tem essa mania de você atacou porque é mulher. Não, vai discutir com alguém, ofende os argumentos e o caráter da pessoa, não o gênero. Tem escroto dos dois lados. Eu vou ter escroto homem escroto, mulher escroto. Eu vou ter escroto de ambos os lados. Ambos os lados vão ter. Só que o grande problema da galera, que vê muitas vezes isso, não, mas aí não pode. O caso agora mesmo da policial que foi de arrasta, em que o coronel, né, acabou mandando a própria esposa de arrasta, teve mulher, e ninguém me contou isso, eu estava numa live em uma outra plataforma, teve uma mulher que defendeu o coronel, dizendo o seguinte, se ela não está cumprindo o papel dela de mulher, de abrir as pernas para ele, com certeza está abrindo as pernas para outro, tem mais é que tomar esses petecos mesmo. Ninguém me contou, eu ouvi. Ninguém me contou, eu ouvi. Aí nessa hora, as plataformas não banem. Nessa hora as plataformas não criticam. Nessa hora as plataformas não suspendem a conta. Nessa hora as plataformas estão dando simplesmente a mínima. E aí a gente vê muita gente aqui dos dois lados desses espectros políticos que não leram o projeto de lei. Ele tem 30 páginas, galera. E se você for continuar aqui, a gente parou na página 9, ele coloca, quem são os Red Pills? Eles pregam que é necessário se aproveitar das mulheres e torná-las submissas para recuperar sua virilidade perdida. Os incels, quem são? Involuntaries celibated, né? Que são celibatários involuntários, e culpam as mulheres por não conseguirem ter relações sexuais e acabam sendo também uma das estatísticas em agentes da criminalização do feminicídio. Aí depois, os MGTOWs, sigla para Men Going Our Way.
Em português, homem seguindo seu próprio caminho. MGTOW. Eu sendo bem sincero, eu olhava essa galera toda, quem era MGTOW, quem era Red Pill. Cara, MGTOW, Red Pill, Incel, é uma galera que vota no MBL no Bolsonaro, é uma galera que tem prazer em fazer merda e botar a culpa nas mulheres. Né? Qual a culpa nas mulheres hoje? A galera coloca que é o seguinte, pra você que tá acompanhando aqui o 082 Podcast, é tipo, não, peraí. O cara que tá hoje fazendo tudo isso, ele tá errado, mas a mulher também tem a parcela de culpa dela. Você tá pensando o quê? Você tá pensando que a vida é um morango, é? Não, a vida não é esse morango, não. Veja bem, só porque a mulher não quis ficar com o cara naquele dia porque ela não estava com vontade, justifica ele ir lá pegar uma arma, descarregar nela e depois botar na mão dela e dizer que ela se mandou de arrasta. Claro. E aí eu vejo muitas pessoas como Nicolas Ferreira, por exemplo, falando desse projeto, dizendo: trabalharei ao máximo. Dá vontade até de rir quando ele fala isso. Nicolas Ferreira e trabalho na mesma frase. Trabalharei ao máximo para que essa lei não passe, não chegue nem ao plenário. Se ele trabalhasse para conter as pautas progressistas e reforçar as pautas conservadoras, se ele trabalhasse por Minas, como ele trabalha para poder ser esse neonazista que ele é, esse neofascista que ele é, Minas Gerais seria uma Suíça, seria uma Suécia, uma Dinamarca, seria uma Islândia, se ele trabalhasse para cumprir isso. E aí não adianta, sabendo, quando a gente faz uma live, um podcast, que eu prefiro chamar até de webcast, né? Quando a gente faz ele totalmente amarradinho, eu tô com um projeto de lei aqui na minha frente. A gente não vê, quando as lives são só sobre Lula ou Flávio Bolsonaro, você não vê ninguém subir. Ninguém subir. Né? É só você trazer um bom argumento. Quando a gente está munido da verdade, e eu estou com um projeto de lei aqui, ele tem 30 páginas. A gente está agora na página 10 dele. E não sobe ninguém para dizer que eu estou errado. A verdade, ela é um dos melhores cobertores que nós temos. Né? Porque a verdade ele deixa aquecido e quentinho. Você pode chover o que for, eu estou coberto aqui de verdade, de razão. Então, quando você pega aqui os incels, os red pills, os MGTOWs, essa galera todinha, de acordo com a justificativa, são os responsáveis. Inclusive tem a apostila, teve uma trend ensinando a fazer. Era se ela dissesse não. Né? Se ela disser não, gente que dava voadora, gente que chegava de cotovelada. Só no caso da mina dizer não. Tinha um cara que eu debati com ele aqui, saudades dele, ele parou de frequentar aqui as plataformas, que era o Taylor Simão. Ele, não, porque você mora na casa da sua mãe. Cara, tem anos, eu acho que eu nunca morei com a minha mãe, para ser bem exato. Mas eles conseguem fazer isso, né? Taylor Simão tem 1,50 m, eu tenho quase 2 metros. Ele, se ficar de pau duro, ele consegue flutuar, porque ele é muito leve. Né? E é esse tipo de gente que a mulherada também, pelo amor de Deus, a gente não mora amigo cheio de merda não, né, mulherada? Pelo amor de Deus. Então assim, saudades, tá, Taylor? Se você estiver vendo esse vídeo, eu adoraria debater com você de novo. Não adianta me descer, né? E a gente vê aqui, saindo da página 10, entrando na página 11, a gente tem aqui a legislação anexada, que foi colocado pela Normas Legis, um documento eletrônico que foi postado no dia 7 de dezembro, ou melhor, foi postado em fevereiro de 2026, um anexo desse projeto. E aí na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que tem agora a Erika Hilton como presidenta, como ela gosta de ser chamada. Vamos chegar a 2K de curtidas, galera, 2K de curtidas, que é a meta desse podcast, 2K de curtidas. Ele coloca aqui: a autora Silvie Alves e a Leda Borges, né, que são as duas deputadas que praticamente colocam o projeto 890/2023, ele fala praticamente do que seria a misoginia tipificada agora como crime. Ela passa a ter um tipo penal. Só que se a gente for observar no Brasil, tem um grande erro. Qual é o grande erro no Brasil, meus queridos?
E é um erro absurdo que o Brasil tem. O Brasil praticamente ele equipara as suas leis. A transfobia é equiparada ao racismo, agora a misoginia ela vai ter uma equiparação muito sucinta, mas o que eu percebo é que ninguém sobe para poder dizer não. Eu li o projeto inteiro e eu encontrei esses erros aqui. A galera não sobe. Por quê? Porque se for para subir, a galera vai subir aqui no final das contas e vai dizer: não, mas essa é a minha opinião. Aí, como eu não respeito opiniões, eu respeito fatos, e os fatos estão presentes aqui em 30 páginas, a galera vai dizer: não, mas vocês são intolerantes. Eu nunca fui tolerante. Nunca cheguei aqui para dizer que eu tolerava ninguém, não. Nunca cheguei aqui para dizer que eu tolerava. Eu sou intolerante. O que eu tô querendo é que as pessoas cheguem aqui, ó. Ó o relatório, página 12, voto da relatoria. A autora da autoria da deputada Silvia Alves, da União Goiás, União Brasil, por meio da aplicação penal e processual, o conceito de misoginia passa até agora a ampla legislação proposta da deputada faz efetividade ao processo penal para o conceito importante, assim como também tem amplo escopo noticiado pelos meios de comunicação em massa o envolvimento da massa do movimento masculinista. Como assim? Hoje só existe movimento feminista porque as sociedades desde o começo elas são patriarcais. Você quer acabar com o movimento feminista, gere pelo menos o mínimo de igualdade entre homens e mulheres, você acaba com o movimento feminista. Mas como essa teoria é uma teoria espontânea, ela jamais aconteceria, tá? Porque a nossa sociedade ela é machista, ela é misógina. Teve até um advogado, o Dr. Elton, né, meu xará, que sempre participava aqui. Ele falava muito da misandria, né, que é no caso o inverso agora em relação aos homens. Eu tomei a liberdade de pesquisar, eu percebi assim que eram raros os fatos e que era muito mais um mito que acabou tendo pequenos eventos. Por exemplo, mulheres tratarem mal homens pela condição de homens. Era muito mais um ato reflexo, né? Aí diz, a misoginia pode ser entendida como uma palavra, ação ou comportamento que envolve desconfiança, desprezo e ódio pela mulher, ou por qualquer algo tema relacionado ao feminino. O centro da misoginia estão a rejeição pela igualdade entre mulheres e homens mediante a disseminação de ideias depreciativas sobre a mulher. E ainda coloca, para a gente concluir, ao construir a legislação, confere o tratamento penal processual de crimes resultantes na prática de misoginia, que disseminam preconceito, discriminação, aversão, ódio contra a mulher. Em razão da condição do sexo feminino, o projeto estabelece um enquadramento penal e processual para o crime de misoginia. Trata-se da mudança legislativa, urgentemente necessária. Ao mesmo tempo, como concordamos com a iniciativa disseminada no propósito, por ser um meio substitutivo de reforçar a ideia apresentada pela então deputada. A gente pode perceber, estamos chegando a 1,7K. Vamos chegar a 1,8K. Só uma pausa aqui para eu poder compartilhar aqui com a galera. Voltamos com o nosso querido 082 Podcast. E aí a gente vê aqui as autorias. Na comissão já teve reclamação de tudo quanto foi lado, porque a comissão é presidida por uma mulher trans, que é a Erika Hilton. Aí vocês perguntam, mas Ogro, qual é a sua opinião? Para ser bem sincero, a mim não afeta nada se ela é uma mulher cis, trans, se ela é uma mulher chapolim, se ela é saiyajin, se ela veio do exército, se ela veio da NASA. A mim não afeta em nada. Salve, salve Maria. E acho que também grande parte das mulheres não deveria afetar. Ah, mas aí teve uma vereadora em Santa Catarina, uma escritora, perdão, em Santa Catarina, dizendo que a Erika Hilton deveria se preocupar em procurar logo o médico de próstata. Olha o nível de uma escritora. Olha o nível, por exemplo, de alguns parlamentares, como é o caso Nicolas Ferreira, do Magno Malta, de quem não é parlamentar, né? Como é o caso Silas Malafaia, né? Essa galera toda só disseminando um discurso de ódio pesado, assim. É papo de se ela tem um pênis, por que ela vai discutir sobre legislação feminina? Aí eu posso dizer, se você não tem um cérebro, como é que você se atreve a subir hoje na tribuna e falar alguma coisa? Ah, porque 40, 50, 100 milhões de brasileiros deram cérebros a essas pessoas.
Ou melhor, deram voz, né? Quem não tem cérebro. Porque o Nicolas não tem hoje cérebro nem moral. Ele andou no jatinho do Vorcaro. O Silas Malafaia está fazendo operação aí para poder comprar um jatinho novo. O grande promotor e agora, né, acusado de violência sexual, acusado, tá? O deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça, relator da CPI, relator do CPI do INSS, vai ter que se explicar na justiça por uma acusação feita, que eu classifico que foi uma manobra do PT, nas vésperas do relatório, mas ele vai ter que se explicar, porque é uma acusação gravíssima. Tá aqui o Antônio Fábio Cavalcante, também um grande comunicador, sigam o Antônio, ele faz lives com a pegada mais histórica da política. Mas eu tô aqui com um projeto de misoginia, ou melhor, da lei de misoginia. E ele tá aberto, ele tem 30 páginas. Eu tô aqui já na página 16, lendo com vocês, na parte dos projetos. E até agora eu não vejo a galera chegar aqui. Pois é, capitalista selvagem, o Fábio passa o dia todo aqui mentindo e você passa o dia todo aqui observando. Então, espero que as mentiras dele acabem por não lhe convencer. Senão você tem uma ideologia muito fraca se você for convencido por um mentiroso, né? Se você for convencido por um mentiroso, sua ideologia é muito fraca. Então a gente vai continuando aqui. Então, vê só. Esse projeto de lei da misoginia, ele é uma alteração à lei, que é a Decreto-Lei número 2.848 de 1940. Para quem não sabe, aí esse é o Código Penal. Existem dois tipos de código, tá? Tem o Código Penal e tem o Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, ele fala... Obrigado, gente, mais 2K aí de curtidas. Código de Processo Penal, ele fala acerca do processo, do percurso. E o Código Penal vai arbitrar diretamente as penas. Isso é uma questão de Código Penal, não de Código de Processo Penal. Beleza? E ainda diz, criamos ainda o tipo penal autônomo de misoginia, modificado no artigo 2 do projeto. Entendemos tratar-se de um abrangente maior, que configura mais pelo campo da injúria. Tá? Vocês estão com tá vendo? O ruim de bolsonarista é que eles não conseguem nem escrever. Vocês estão com o dia contado. Se é o dia contado, é só um, já acabou. Aí ele coloca, o Congresso o Congresso e o PR é nosso, kkkk. Se o Congresso fosse de vocês não estariam reclamando porque o PT deu um golpe, e eu tenho que assumir que o PT deu um golpe mesmo, e levou a CPI do INSS. E o Congresso é de vocês. Se vocês tivessem o Congresso mesmo, estariam agora fazendo um mutirão para ir atrás de blogueiros e de criadores de conteúdo que chamam o deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça de Estu. Então vocês não têm o Congresso. Vocês tivessem o Congresso mesmo, vocês teriam lido toda a matéria da Jovem Pan. Você tem problema de cognição. Fale 2027. Fale 2027? Não. Eu só estou lendo, meu querido, o que você mesmo está escrevendo aqui. Você escreve com letra minúscula. Você coloca aqui que tem um problema de cognição. E falei, agora você corrigiu. Então, assim, quem tem um problema de decodificação, aí eu falo enquanto professor, é você. O que você fala para o que você escreve tem um delay. Então, eu recomendo realmente que você procure um neuro para poder te ajudar nesse problema de decodificação, tá bom? Então, dizer que as pessoas têm um problema de cognição sem nem saber o que é cognição, isso é um pedantismo. É mostrar um conhecimento. Ó, tá vendo, professor de... tá vendo? Já mostrou que não tem nem educação para pertencer ao debate público. Mas eu sei, você vota num cara que só leu 38 processos, que é o Flávio Bolsonaro. Eu li mais processos que o Flávio. Eu te entendo, meu querido. É muito ruim a gente estar do lado errado da história. Eu te entendo, eu te respeito muito por isso. Espero que você mude. Ainda está em tempo para você vir para o lado da extrema esquerda. Da esquerda que realmente estuda, que se debruça, que pega o projeto de lei e traz aqui, que não fica falando abobrinha, tá bom? E depois, só para te falar mais uma vez, inicia essa frase com letra maiúscula, tá bom? Mas não fica chateado, não. Então, assim, quando a gente passa para observar o projeto de lei, já falando aqui nas páginas, a deputada Leila Borges, que fala isso na comissão ainda em 2023, ela fala que buscam, inclusive, introduzir tanto na CLT quanto no Código Penal a referência do conceito de misoginia. Por que eles falaram tanto na CLT, na consolidação das leis trabalhistas e no Código Penal? E aí eu vou dizer que tem um erro, porque elas não colocaram também no CPP, no Código de Processo Penal.
Vamos lá, na CLT diz o seguinte, tá? Se você fosse humilhar, negar vaga, negar equipamentos básicos a alguém na condição de ser mulher, a pena vai ser de 1 a 3 anos e multa. Então o que é que acontece no Brasil? Já estou explicando pela quarta vez. Crimes inferiores a 4 anos, com a pena inferior a 4 anos, quando essa pena é pena de reclusão, você vai responder em liberdade. É quase sempre uma praxis, o juiz vai dizer, não, vai ser responder em liberdade. E na CLT, eu volto a dizer, tem logo tudo isso. Olha o que o cara fala. Que credibilidade tem um bolota? Eu tenho logo duas aqui embaixo. Que usa bambolê na orelha. Cara, vocês têm um fetiche nesse meu alargador. Imagine que esse alargador pode ser o cu de vocês. Então tá tudo tranquilo, pô, relaxa, tá bom? A hora do mais esse alargador eu particularmente até tenho que colocar isso. Não foi comparada ao racismo, à misoginia. Ela está comparando aqui praticamente, ela tipifica, não compara. É um grande erro. Quando a gente coloca isso, vê só, tá lá no artigo, logo no começo. Eu posso ler depois que a gente passar. E já no final, tem uma fala aqui da Erika Hilton na segunda justificativa do projeto que foi transcrita. Da Comissão Nacional decreta. Aí ele coloca aqui, equipara exatamente. Ele tipifica. Quando eu equiparo, quando eu comparo, se eu comparo eu digo que ele é igual. Quando eu equiparo eu digo que pode ser igual na aplicação da pena. Mas diz, serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de práticas misóginas. Artigo 1º. Aí depois, participar de misoginia. Quem praticar misoginia. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Aí que tá. 5 anos já dá regime fechado. A praxis já é de regime fechado. Se o crime for praticado no concurso de 2 ou mais pessoas, o tal de concurso de agentes, a pena vai para praticamente 2 a 5 anos. Mas vamos ser bem sinceros, tá? Para quem estuda e sabe o que é dosimetria de pena, quase nunca, eu diria que impossível, um juiz dá pena máxima para crime quando é réu primário, sem antecedentes criminais, o crime aconteceu mediante a emoção. E a construção dessa emoção foi dada por discussão banal. Então ele daria ali 2 anos, estourando 3 anos, a pessoa cumpriria, tendo que se apresentar diretamente à justiça, teria passaporte restrito. E o que é que a galera está falando? A galera está falando aqui, se o crime for realizado por intermédio de comunicação social ou meio de grande repercussão, se houver produção de publicidade, na hipótese de efeito de coordenação após o trânsito em julgado, gera perda de cargo. A pena de 2 a 5 anos se você impedir ou obstar emprego de promoção funcional. Acontece muito isso. Tem mulheres que não conseguem cargos e os donos da empresa dizem, a empresa é minha, eu contrato quem eu quiser. A empresa é minha, eu mantenho quem eu quiser. E não é bem assim que funciona. Se a empresa é sua, eu tenho 2 pessoas extremamente diferentes, uma extremamente competente e a outra extremamente incompetente. Só que uma é mulher e a outra é um homem, a mulher sendo competente e o homem sendo totalmente incompetente, se você está dando o cargo de maior prestígio para um homem só porque você não gosta e você deixa declarado isso, que você não gosta da mulher, cara, você está sendo misógino e acabou a conversa, não tem o que discutir. É misoginia e acabou a conversa. Então aqui ele coloca: proporcionar à mulher ambiente de trabalho e tratamento inferiorizado ou salubre, exclusões de razões na condição do sexo feminino, a pena também de 2 a 5 anos. Recusar ou impedir acesso da mulher ao estabelecimento comercial. Elielson, como é que você pode dizer isso, meu querido, que a esquerda só apoia o que não presta? Você deve ter esposa. A sua esposa, ela vai ser colocada de lado na empresa porque essa lei, basicamente, se ela não for aprovada, ela vai permitir que isso continue acontecendo. Percebam, eu quero que vocês que estão me acompanhando aí, seja na For You, seja na gravação, depois lá no YouTube, quem está me acompanhando, percebam diretamente. Tem um camarada aqui chamado Elielson que fala: a esquerda só apoia o que não presta. Quem tem que pedir amém ao tráfico de drogas para abrir a igreja é o pai do Nicolas Ferreira, não sou eu. Né? Quem tem que muitas vezes explicar por que o nome aparece no celular do Vorcaro é o Flávio Bolsonaro e o Nicolas Ferreira, não sou eu.
Quem tem que explicar muitas vezes por que colocou o André Mendonça, um homem que não consegue conduzir, ler um próprio processo que ele deveria ter redigido, são os bolsonaristas, não sou eu. Quem tem que explicar por que durante a vida toda como advogado só conseguiu ler 38 processos e ainda diz que isso aí ele tinha estagiários para fazer é o Flávio Bolsonaro, o candidato à presidência de vocês, não sou eu. Então, quando você fala que a esquerda só defende algo o que não presta, eu estou trazendo aqui uma lei que pode beneficiar sua mãe, que pode beneficiar sua esposa, que pode beneficiar possivelmente as suas amigas, mas pelo que eu estou vendo, você é um evangélico, é um cristão de Araque. Né? Você é um cristão evangélico da Shopee, como Nicolas Ferreira, como Valdemar da Costa Neto, como Silas Motherfucker, como qualquer outro. O contrato de 129 milhões, eu concordo com você, e por isso que nós defendemos campos de trabalho forçado. A mulher do Alexandre de Moraes deveria perder todos os bens e o Alexandre de Moraes deveria sair diretamente do STF. É o que a extrema esquerda prega. Mas você é tão burro, você é tão limitado, você é tão limítrofe, que você só acha que todo mundo que discorda do Bolsonaro tem a bandeira do PT. Porque você sim é uma sub-raça de ser humano aqui nesse debate. Vocês deveriam ser colocados com uma bola de ferro nos pés e levados para quebrar pedra, porque só servem para isso. Vocês só servem para trabalho braçal aqui. Eu trago 30 páginas de um argumento e vocês o tempo todo, não, então, eu sou bem sincero, tem que fazer o que se faz na China com quem trai o povo. Isola da família, isola de tudo, isola das redes sociais e bota no trabalho. Preso não tem que estar dando opinião na internet. Criminoso não tem que estar dando opinião na internet. A pena é que o regime basicamente não fez isso. E aí eu volto a dizer, a Viviane Barsi de Moraes, ela usou no direito uma coisa que você, meu querido, esqueci até o nome do derrotado aqui, do pobre de direito. Você, meu querido Elielson, nem sabe o que é no direito a gente chama que é o princípio de captação privilegiada. O que é esse princípio de captação privilegiada? Ela usou do marido para firmar contratos não só com o Banco Master, não. Você tem ideia, a média de um advogado hoje numa banca, no escritório, é de R$ 4.600. O que um advogado ganha no Brasil. A média dos que são contratados, 4.600. Os que trabalham de maneira autônoma, eles podem ganhar tipo do piso das ações ao infinito. Não, sou stalinista de extrema esquerda. Do piso ao infinito nas ações. Né? O Brasil hoje tem essa coisa de advogados estrela que ganham mais vendendo curso, palestra e ganha muito pouco com processo. Só que a galera para e diz assim, não, mas o Alexandre de Moraes não tem nada a ver. Ele tem, a partir do momento que ele permite que a mulher dele flutue nesse espaço de poder. E, por incrível que pareça, é ridículo. Mas quando eu falo isso, oi Ana, Ogro, você acha que vão aprovar o fim da escala 6x1? Não vão se não houver mobilização popular nos meses de maio. O 1º de maio deve ser tomado, inclusive, para que haja uma discussão. Eu não tenho escala 6x1, a minha escala é 7x0. Eu trabalho todos os dias. Né? Mas porque eu decidi ser empreendedor e é muito gostoso. Eu convido vocês a me conhecerem também em outros momentos, em outras páginas e não somente aqui. Mas o grande rolê é, a grande direita hoje não vai trabalhar e eles conseguiram cristalizar uma mentira, que é essa de que o Brasil vai quebrar. Eu estou há 3 anos agora, 3 anos e 4 meses, esperando o Brasil quebrar nesse governo do Lula. E as coisas só têm melhorado para a gente que é empreendedor. Por que você acha que não vão aprovar? Vamos ser bem sinceros. Luciano Hang, ele quer ter mais um turno de trabalhadores, Ana? Sendo bem sincero a você. Luciano Hang quer ter mais um turno de trabalhadores? O Júnior Dust, dono do Madeiro, quer ter mais um turno de trabalhadores? Até a própria dona da Magalu. Aí vem o Elielson aqui com esse argumento pífio. Quem não trabalha e petista só quer receber auxílio do governo. Me desculpa, cara, eu sou de extrema esquerda, sou stalinista, sou um comunista e eu trabalho muito mais do que você, por incrível que pareça. Então, entre nós dois, se brincar, eu pago a sua rescisão, eu pago o seu auxílio, eu pago o seu vale gás quando eu acordo às 4 da manhã e vou dormir quase meia-noite trabalhando. Então, eu pago os benefícios sociais que você recebe porque eu não tenho acesso a nenhum.
Eu não tenho acesso a nenhum. Se eu ficar doente hoje, eu tenho que usar, inclusive, saúde privada. Por quê? Porque eu não confio na saúde pública no momento. Se eu quiser fazer um hemograma, eu tenho que pagar pelo hemograma, porque eu não confio na saúde pública no momento, porque ela é tomada por governadores e prefeitos. Você não trabalha 3 turnos por 3 turnos de 12 horas, seu animal, porque 3 turnos de 3 turnos diretamente dá 36 horas. E o dia só tem 24, jegue de teta. Como é que você trabalha 3 turnos por 3 turnos de 12 horas? Eu trabalho... Olha o que ele colocou aqui. Eu trabalho 3 turnos por 3 turnos de 12 horas. Um turno de 12 horas dá... Um turno dá 12 horas. 2 dá 24, 3 dá 36. Então acabamos de encontrar uma pessoa que fez Cronos, o titã do tempo, né? Passar mal agora, porque Cronos, o senhor do tempo, acabou de perceber que o Elielson trabalha 36 horas no dia que só tem 24. Puta que pariu, o cara venceu o tempo. Quando eu estiver dando aula de filosofia agora, eu vou dizer aos meus alunos, olha, existe um homem... seu animal, 3 por 3, trabalho 3 e folga 3. Então você é um vagabundo. Se você trabalha 3 dias e folga 3, quer dizer que você trabalha 3 e folga 3, você só trabalha 12 dias no mês. Eu trabalho os 30, os 31 se tiver. Então você trabalha 3 dias e folga 3 dias, numa semana que tem 7. Então você é um vagabundo. Desculpa, você é um vagabundo, você é um à toa. Você é uma vergonha para a classe trabalhadora. Eu tô pagando para você ficar em casa. Turno de 12 horas. Olha, o animal, olha a hora que eu acordo, eu já acordo trabalhando. 7 horas da manhã, quando vocês estão ainda tomando café, eu já estou numa sala de aula. 6h40, para ser mais exato, já estou riscando o quadro. Estou riscando o quadro, 6h40. Às vezes, às 23 horas, eu ainda estou fechando aula. E aí? Hoje eu trabalhei, hoje é sexta-feira santa. Amanhã eu vou trabalhar. Amanhã é sábado também da Semana Santa. Domingo eu vou trabalhar. Até Jesus Cristo precisou dar uma morrida para descansar, eu não. Então, desculpa, se você trabalha 3 dias e folga 3, você é improdutivo pra caramba. Por isso que você continua na merda aí contando moeda. Porque você é improdutivo. Eu não vou nem falar nada. Como vocês são especialistas em stalkear, vocês podem procurar minha rede social do trabalho, tem lá. Tem aula dada no domingo às 7 da manhã. Tem aula dada no domingo às 9 da noite. Tem aula do PBC, que eu tô domingo, 1 da tarde, enquanto vocês estão almoçando em família, eu tô na frente do computador. Às vezes com a minha esposa ali, sentada lá atrás, almoçando sozinha. Então vocês são sub-raça, tem que ser levado para campo de trabalho forçado mesmo, acabou a conversa. É porque eu trabalho 3 dias e folgo 3. Vagabundo, à toa, parasita. É por isso que a sociedade brasileira está caindo. O homem que não trabalha hoje pelo menos os 7 dias na semana e que não tem um estresse de conta para pagar, é um menino. É um menino. Então, Eliel, se você é um menino, quando você trabalhar o tanto que eu trabalho, pelo menos 10% do que eu trabalho, 12 horas. Dou aulas domingos também. Dou aulas domingos. Porque se eu fosse esperar a CLT colocada aí basicamente, eu passaria necessidade. Então, desde que eu tive meu cancelamento, muito tranquilo. Tá bom, Elielson? Então, parabéns. Você é um perfeito parasita. Você é um perfeito à toa. Você não serve pra porra nenhuma. Porque um cara que trabalha 3 horas e 3 dias e folga 3, trabalhando 12 horas só. 3 turnos de 12 horas. Quer dizer, em 3 dias você só trabalha 36 horas. Trabalho das 18 até as 6 da manhã. Pior ainda. Pior ainda. Porque se fosse das 18 até as 6 da manhã, hoje você deveria estar trabalhando, mas se tiver de folga também é porque você é um ator, não consegue gerar renda. Agora eu vou usar a tática que vocês da direita usam, né? Mas das 18 às 6, você pega madrugada. Pra quê? Pra ser porteiro? Ó o outro aqui. Cada plantão meu de 12 horas eu ganho R$ 1.200. Você é médico, filho?
Um plantão de 12 horas quer dizer que cada hora sai R$ 100? R$ 100 a hora tá bom, é o que eu pago a um professor. Mas só voltando aqui. Médico otorrino. Beleza. Carrego minério em caminhão fora de estrada. Nossa, mãe. 18 mil mês no médico. Tá bom o salário. Não pode reclamar, não. Mas o nosso amigo aqui, ele consegue carregar minério fora da estrada. Não sei se ele carrega nas costas ou num caminhão, mas tudo bem. Né? Mas assim, ele consegue ser esse tipo de gente. Eu vou até tirar aqui meu yellow. Vou usar só o óculos normal aqui, que eu consigo ver o focinho de alguns aqui melhor. Vamos lá. Caminhão. É uma galera que... Não, todo mundo aqui agora tá assim, né? Conhecimento, dinheiro e pau grande, quem tem mostra. Então, tô só esperando a galera aqui. Porque tem uns caras que falam ganha tanto, 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 tanto. Quando a gente vai olhar, os caras estão fazendo que nem o Robson, que fica pedindo dinheiro aqui no TikTok. Né? Só continuando aqui sobre a lei de misoginia, gente, o artigo 4º fala que recusar ou impedir acesso de mulher a estabelecimento comercial e negar serviço pode ter pena de reclusão de 1 a 3 anos. Então, por favor, parem com esse medo, com esse mito, com essa bobagem de dizer que essa lei ela é prejudicial aos homens. Se você for um cara que já pensa aí em fazer merda, em tratar a mulher mal, tá? Tanto é que eu só abri esse tema agora porque eu queria muito. Eu li o projeto de lei. Cara, eu trabalho e eu não vou mentir, não. Eu gosto do meu trabalho. Se eu não gostasse, eu tinha procurado outra coisa pra fazer já. Eu gosto do meu trabalho. Eu gosto do meu trabalho. Não tem nenhum problema, não, tá? Eu prefiro o meu trabalho hoje aqui. A Soraya Tronic fez acusações falsas. Vamos lá, Elielson. O Alfredo Gaspar de Mendonça, ele é aqui da minha terra. E essa história aqui da minha terra, ela não está resolvida. Prova pra gente que a Soraya Tronic fez acusações falsas. Ela fez acusações e compete a ele se defender. E eu acho que ele tem todo o direito de defesa. Mas prova, você acabou de dizer que ela fez acusações falsas. Eu desafio você a subir aqui, eu não vou falar nada. Vou lhe dar 10 minutos. Você sobe aqui e você prova que a Soraya Tronic fez acusações falsas. Eu não gosto da Soraya Tronic, não, ela é oportunista, tá? Não, mas eu tô querendo que você suba aqui e prove que a acusação é falsa. Isso aqui em Alagoas todo mundo já sabe, que ele manda perseguir blogueiro. O Alfredo Gaspar de Mendonça aqui em Alagoas, aqui em Maceió, efetivamente, manda perseguir quem fala desse caso. Se é uma mentira... Transalp 1000 cc. Não, 750 cilindradas. Ô, Luke, você tá emocionado, filho. Não, você disse que ela tinha feito uma acusação falsa, Elielson. Então eu tô esperando você falar aqui. Tô esperando você chegar aqui e diga, ó, essa acusação é falsa porque já derrubou na justiça. Ontem eu falei 1000 cilindradas, não. Eu disse que eu quero uma 1000 cilindradas e que a Transalp é 700 e que o modelo que eu quero também é um modelo 2011 750. Mas eu quero muito terminar tudo numa moto 1000 cilindradas. Acho que você tem alguma cognição muito fraca e não consegui entender o que eu falei. Então, se eu me fiz entender errado, não vou nem lhe pedir desculpas, por favor. Se a cognição não funcionou, eu recomendo o suicídio. É muito simples. Vamos lá. Mas eu estou esperando aqui agora, porque a galera tem um medo de falar as coisas. Não, o Alfredo Gaspar está sendo acusado. E vocês nem sabiam quem era o Alfredo Gaspar de Mendonça, porque ele sempre foi um deputado do baixo clero. Aqui em Brasília, quer dizer. Ele estava fazendo o caminho do Bolsonaro. Qual era o caminho do Bolsonaro? Ser um baixo clero, chegar diretamente a ser um deputado federal protagonista. Ele tentou usar a CPI para isso. Ele está chateado porque ele não conseguiu a condenação do Fábio Luiz, do filho do Lula,
que era o motivo da CPI, era desestabilizar o governo encontrando a condenação do Lula, do filho do Lula, de alguém ligado. E eu queria muito que vocês da direita explicassem uma coisa. Deus que me livre ter um professor como você. Eu não preciso de aluno como você. Hoje eu estou podendo escolher meus alunos. De 1 da tarde até a meia-noite eu posso escolher meus alunos. E você não tem condições de pagar pelos meus serviços. Então fica tranquilo, cara. Se eu abrir uma turma de R$ 9,90, aí eu procuro você, tá bom? Então assim, eu queria muito que a galera fale isso. Aqui em Maceió, só por o rapaz estava falando aqui emocionado, ele mandou processar jornalistas que falavam disso. Não, não foge não, Elielson. Explica pra gente. Sobe aqui e explica pra gente quais são as provas de que a Soraya Tronic fez uma acusação falsa. Eu não sei ler com 2 L, sei não. Nossa, vocês têm muito ódio, velho. É sério. Como é que vocês conseguem viver com o coração assim? Vocês não estão transando não, gente? Ó, transar, jogar bola. Estes malditos, quem acusa tem que provar. Pois é, tem um processo aí rolando, ela apresentou as páginas e já está na Polícia Federal porque isso corria praticamente aqui em Alagoas no Ministério Público. Tem um vídeo dela falando que não deveria ser assim, mas aconteceu. Tem um vídeo dela falando que não deveria ser. Peraí, Elielson. Elielson, sobe aqui e me desmente, pô. Obrigado, meu querido, obrigado. Em outubro a gente vai ter a resposta, vai, com o Flávio Bolsonaro continuando senador, porque não vai ser eleito. Tá bom? Mas Elielson, não, você disse que a Soraya Tronic tinha mentido, mas eu tô esperando você trazer aqui dizendo que foi que ela mentiu. Vocês adoram quando são questionados fazer isso. Eu vi a entrevista da Soraya Tronic. Estamos em uma pandemia em questão de corrupção. O Brasil reduziu muito a questão da corrupção, não por conta do PT, mas por conta do judiciário, inclusive do STF, que vem atuando muito bem, diga-se de passagem. Ah, mas vocês só ligam para dona Fátima de Tubarão, que cagou na mesa do Alexandre de Moraes. Para a galera que tinha um plano de mandar de arrasto o presidente, o vice e o presidente do STF, ninguém pensa nisso. E eu torço muito, agora eu vou falar de maneira bem séria, eu levo aqui no humor ácido, numa coisa até satírica, mas eu torço muito, de coração, torço muito mesmo, para que o Alfredo Gaspar seja inocente. Por que eu torço muito? Elielson, sobe aqui, cara. Ó, o STF envolvido com corrupção e você defendendo. Me digam quais são os traços de corrupção apontados pelo STF que a gente pode dizer isso. É engraçado que a galera tem a mania de falar assim. O STF está envolvido em corrupção e você defendendo. A gente diz, qual é a corrupção? Me aponta um ministro que está envolvido em corrupção comprovado. O Alexandre de Moraes, ele tem que perder o cargo porque o que ele fez judicialmente nem configura corrupção. Agora a mulher dele praticou um princípio que é o princípio de captação privilegiada. No Banco Master, basicamente, o que eles fizeram não fere nem o próprio estatuto, nem a conduta de ética do STF fere o que eles fizeram. Se vocês fossem ver o quanto a legislação blinda esses caras, vocês iam ficar assustados, abismados. Até porque, se a gente for fazer isso, o Nicolas Ferreira andou por 10 vezes nos jatinhos ali dos envolvidos. Vamos prender o Nicolas Ferreira também? Ou não vale? A gente fica esperando essa galera falar, mas o objetivo da live já foi atingido, que é mostrar que o projeto de lei, que tem 30 páginas, que tem o parecer da Erika Hilton, tem da Silvier, da Leda Borges, tem o voto da relatora, tem a justificativa, ele já existe. Ele está presente em camaralege.br.proposições.web e o final do documento é 23.24.319. Só isso. Entendeu? Se você for observar, por exemplo, no caso da mulher do Alexandre de Moraes, ela poderia responder, tá, institucionalmente pela OAB, pelo princípio de captação privilegiada. Sabe o que dá princípio de captação privilegiada?
Suspensão do direito de advogar por 6 meses, cara. Ó, tá vendo como vocês são filhos da puta? Ele não sabia que o cara era sócio na época que ele era investigado. O Vorcaro já tinha ligações com o bolsonarismo desde 2019. O Vorcaro chega a falar em palestras muitas vezes que votaria em Bolsonaro, já tinha praticamente escutas dele, ou melhor, né, arquivos dele que foram vazados, de 2019, dezembro de 2019, presidente Jair Bolsonaro. Como é que ele não sabia? Vocês usam muitas vezes isso, então a gente pode dizer também que o Lulinha não sabia que tinha que pegar um voo com careca do INSS. Como tá flodando o chat, Rony? Vou ter que bloquear. Viu como o Elielson é muito fraco no debate? Eu tô pedindo pro Elielson até agora trazer as provas, aí ele faz isso. Eu acabei de colocar a mesma premissa, Elielson, que vocês usaram. Que ele não sabia. Então eu vou usar a mesma premissa que vocês usaram para o Nicolas Ferreira e para o Vorcaro, eu vou usar para o filho do Lula. Ah, então o filho do Lula não sabia. Então o filho do Lula não sabia. A gente pode usar essa mesma premissa valendo para os dois? A gente pode usar essa mesma regra para os dois? Salve, salve, Tom. Espero que você esteja bem, meu querido. Se a gente for utilizar a mesma regra para os dois, eu não concordo, cara. A meu ver, por exemplo, o filho do Lula deveria ser trazido da Espanha para cá debaixo de porrada, algemado. Deveria ser ouvido à força. Só que o grande problema é, nós vivemos hoje numa democracia que ela é totalmente representativa, mas ela não faz de conta. Por que ela vive sim? Por que a democracia faz de conta? Porque ninguém quer atrapalhar o cara que possivelmente ganhará as eleições e que vai distribuir cargos. Vai distribuir cargos praticamente no judiciário, pode indicar daqui a pouco um novo ministro no STF. E ninguém parou para perceber. Tá vendo como a direita brasileira e a esquerda brasileira, essa esquerda caviar são burros? Ninguém parou para perceber que se Lula foi eleito basicamente agora em 2026, ele praticamente coloca o PT por mais 20 anos no poder. Ah, mas eu quero que o Lula seja eleito. Beleza, é um direito seu. Eu quero que o Flávio Bolsonaro seja eleito. Beleza, é um direito seu. Não compete a mim julgar, não. Mas se você quiser realmente a estabilização da economia, o status quo e tudo acontecendo, salve, salve, Altieri. Gente, sigam o Altieri, ele tem um comentário maravilhoso, independente do que aconteça em relação a questões de gênero ou as pessoas que nos seguem, que existem divergências, por exemplo, entre mim e outras pessoas que o seguem, mas eu gosto muito do trabalho dele. Então, assim, pare e pensa, galera. Você pode não concordar com o Lula, você pode não concordar com o Flávio Bolsonaro, mas dizer basicamente que o país está todo tomado pela corrupção e esquece que quem vai indicar um próximo ministro do STF, que o país está todo tomado pela corrupção e esquece que quem vai indicar um próximo ministro do STF, que é o ministro do Desenvolvimento Nacional, quem poderá praticamente fazer pressão para os governadores de estado, passar o número de desembargadores que quiser na conversa direta com os governadores, é o presidente da República. Não sei se vocês sabem, mas um desembargador é escolhido pelo governador. O ministro do Tribunal de Contas, ele passa diretamente pela sabatina dos deputados estaduais, mas tem muito o aval do governador. Quem é a bancada do governador quer. E o que é que o Lula faz em todo começo de mandato? O que é que o Lula faz em todo começo de mandato? Ele se reúne com quem? Com governadores. Se ele se reúne com governadores, vocês são muito burros ou vocês são muito leigos. Eu prefiro usar que vocês são burros mesmo. Vocês estão muito mais preocupados hoje com o Lula. Claro, obrigado, Altieri. Vindo de você é um elogio sem par. Então, assim, a galera fala muito isso. Os caras se reúnem, hoje ele consegue se reunir. O Lula consegue fazer o Romeu Zema falar murcho com ele. O cara consegue fazer o Romeu Zema falar murcho com ele. O cara conseguiu fazer o Eduardo Leite na crise que teve com o Rio Grande do Sul falar murcho com ele. O cara consegue fazer, por exemplo, o prefeito aqui de Maceió, que é um bolsonarista que agora está tentando migrar para o PSDB, nessa tentativa do Aécio Neves de fazer o PSDB crescer. Então, assim, ou vocês têm um déficit cognitivo muito grande, né? Vocês só conseguem ver o que a Jovem Pan, que tem um assediador, que é o Tutinha, consegue fazer, ou vocês conseguem ver basicamente o mundo como ele acontece. Eu prefiro mostrar que o Lula sendo eleito hoje é menos pior do que o Bolsonaro, do que o Flávio Bolsonaro. Eu vou fazer 5 perguntas aqui
que se tiver algum bolsonarista que puder subir, eu agradeço e conseguir responder. Né? Inclusive o Elielson, que transporta minério, não sabe a diferença de minério e mineral, mas tudo bem. Não sabe a diferença de minério e mineral, mas tudo bem. Eu não vou criticá-lo por isso, mas eu vou só explicar que minério praticamente é aquilo que tem valor comercial, falo isso enquanto geógrafo, e mineral é aquilo que está presente para a curva das constituições geológicas da Terra. Tá bom? Você pega bauxita, casterita, ouro é minério. Prata, minério, ou liga de minério. Agora o mineral, tudo aquilo que é extraído, muitas vezes, da litosfera, formação geológica, eu vou chamar de mineral. Então tem muita gente aqui que sai colocando esses dados e fica aqui. Ai, mas o Flávio Bolsonaro é melhor para quem? Nós passamos com o pai dele um período em que nós, empreendedores, ficávamos à mercê do que o Paulo Guedes, do que um louco falava. A gente não conseguia abrir uma sala de aula. A gente não conseguia vender um curso, porque o cara hoje acordava com dinheiro por essa falsa ideia de mobilidade social, e o cara estava quebrado. Enquanto agora, nós, empreendedores, pequenos empresários, a gente que está empreendendo, está nadando de braçada no governo. Eu sendo bem sincero agora, eu vou falar como o Jack Ma, não estou me comparando ao Jack Ma, tá? Mas eu vou falar como o Jack Ma, como o Jeffrey Bezos, como o dono do X lá, o Elon Musk fala. Então assim, o cara tem que estar preocupado com o governo, porque é o governo que vai colocar dinheiro no bolso dele por 4 anos. Desde que o Lula foi eleito, em outubro de 2022, quando eu comecei a trabalhar diretamente empreendendo em 23, e já estou há 3 anos onde eu posso dizer que eu empreendo diretamente, eu posso abrir minha agenda aqui agora, eu não tenho mais espaço na agenda. Eu trabalho com educação. Eu saí pagando de R$ 40 a hora a um professor para pagar hoje 100. E eu desafio o Evandro Guedes, eu desafio quem mais? O Thales Gomes, eu desafio esses caras a mostrar o extrato do celular dele. O meu, quando sai um pagamento para um professor, é R$ 100 a hora. Nem puta ganha tão bem quanto o professor meu. Aí o Elielson coloca, esse desgoverno é só imposto para nós pagarmos. O Elielson esquece que foi no governo do Lula agora que a gente teve o IVA, que a gente teve a simplificação da carga tributária, que a gente teve a redução do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, a isenção do imposto de renda. E eu não sou lulista, não tenho problema de dizer que eu não sou lulista, não. Sou de extrema esquerda. Eu queria muito mais é que houvesse uma revolução e que o comunismo tomasse conta disso aqui. Mas vamos lá, vamos colocar a Lei de Liberdade Econômica de Paulo Guedes. Se você for colocar Paulo Guedes versus Haddad hoje, o Haddad deu um banho no Paulo Guedes. Eu sou lulista sim. Se você pensa isso, Elielson, é um direito seu pensar. Aí, boa, Manuel. 20 anos de governo de esquerda e o povo precisa de gás e Bolsa Família? Precisa. Sabe por que o povo precisa de gás e Bolsa Família? Porque quem faz o governo muitas vezes não é o presidente da República. Quem faz o governo muitas vezes são os governadores e deputados estaduais. Aqui no Nordeste tem prefeitura praticamente que se você não vota no prefeito, você perde até a vaga da escola dos seus filhos. E prefeituras ligadas ao PL, aqui no interior de Alagoas. E essa denúncia está no Ministério Público Eleitoral, no MPE, desde 2022. Vamos para 2027 e não foi feito nada. Teve um vereador aqui, que na época que ele ainda era candidato, ele atrapalhou as vacinas. Atrapalhou a vacinação. Sabe o que foi que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas fez com a denúncia formulada pelo PT contra o então candidato, hoje vereador Leonardo Dias? Foi arquivada, porque disse que ele estava no amplo exercício da liberdade de expressão. Uma pessoa colocar um carro de som, um megafone e pessoas panfletando na frente de um posto de vacinação no bairro histórico de Jaraguá, aqui em Maceió. E aí? Aí o Elielson fala, o desgoverno tirou o Pix do Vale Gás para o povo ter que ir até o ponto de distribuição. Não foi isso que aconteceu. Isso está praticando uma grande desinformação. O que acontece tem muita gente, inclusive ligada aos prefeitos, a prefeitura de Barra Mansa, por exemplo, já fez isso, que é ter apoio da milícia para a venda de gás. Tá bom? Gente, tá rolando agora também, ao mesmo tempo aqui, Misa e Maria,
Eles estão praticamente aqui entrando ao vivo. Já subiu já subiu o River, já subiu um monte de gente para esse. Eles são um fenômeno aqui na criação de conteúdo, são dois ateus e falam diretamente dos erros, das vicissitudes da Igreja Católica e da Igreja Evangélica em si, e eles debatem muito, então eu não tenho nenhum problema em fazer a propaganda aqui dos caras, não. Não vai cair meu conteúdo porque são conteúdos diferentes, tá? Eu tenho assim, eu fiquei muito feliz, Maria, porque toda vez que eu peço pra subir em live, o Misa é muito tranquilo. Já subi em live com o Misa, já subi em live com o Misa e a Maria, já fiz a propaganda do meu podcast e eles foram muito, muito receptivos. Mas uma pessoa que eu quero que vocês acompanhem também é a Michelle, das Travas da Vida. A ascensão que essa mulher tá tendo. Beijo, Michelle, parabéns por tudo que tá acontecendo com você. É fantástica, entendeu? Eles são tranquilos. Quando eu falei que tava pra vir, venham pra Marcel fazer isso. Eles estão aqui em live, é só você procurar agora, meu querido. Misa e Maria. Diga assim, a gente veio pelo Ogro, que quase sempre assim, eles são muito de responder. Outro que tá crescendo muito é River, tá? Então, assim, galera, quando a gente vê um colega nosso, um companheiro, um camarada de luta, chegando nos principais focos de debate, que é o Spectrum, que é o 20 contra 1, que são os principais canais, a gente não tem que ficar chateado nem ressentido, não, porque é sinal de que as ideias do campo progressista não é o meu campo. Tá? Eu sou do campo totalitarista, sou de um campo mais radical. Mas as ideias do campo progressistas, que a galera que luta por vocês, estão chegando mais longe. Então, assim, não, a gente não tá falando da Michelle aqui não, cara. A gente tá falando da Michelle, das Travas da Vida, Michelle Breyer, acho. É uma mulher fantástica, uma mulher trans que vem falando muitas vezes isso. Ela já conseguiu debater com o Arthur Duval, que é um debate que eu tô tentando há quase uma década e o Arthur corre de mim, entendeu? Então, assim, a Michelle, sigam lá, Michelle, as Travas da Vida. E também é outra maravilhosa, que sempre que eu posso, eu subo e ela troca ideia, ela divulga. Tia Patroa também, que eu fiquei besta agora que ela pediu pra me seguir, né? Ela veio solicitar pra seguir. Eu digo, não, gente, tia Patroa tá pedindo pra me seguir. Eu tô ficando importante aqui. Só tenho 10k, tô falando com gente aí que tem papo de milhão, gente. Não, não, que é isso, Vicente, de boa, mas a Michelle Bolsonaro, não vamos criticar ela, já que a gente tá falando aqui de questão de misoginia, não vamos criticar ela por ser mulher, não, vamos criticar o argumento dela, pô, vamos criticar que ela é falha, que ela, infelizmente, ela utiliza armas que são do jogo da sedução, que é natural de qualquer mulher. Mulheres devem seduzir e serem seduzidas, mas usam o jogo da sedução, porque ela já passou ali na mão de muitos, não foi por amor, nem foi por sexo, foi por oportunismo. Esse argumento, ele é válido na crítica, entendeu? E aí eu volto a dizer, não é o meu. Eu até vou fazer aqui um parêntese no que o Altieri está falando, não é o meu espectro político. Eu não me identifico com essa esquerda mais moderada. Mas o que eu estou vendo é, num ano eleitoral, vocês precisam urgentemente se organizar. Vocês têm que estar aqui o tempo todo, não pode deixar o espaço cair, cada um no seu campo. Eu, por exemplo, eu estou mais ligado com o Antônio Fábio, com o Dodocha, com a galera mais radical, com a galera que tem palavrão, que tem argumento, mas que é mais ácida e que vai humilhar o adversário. Mas tem uma galera que está aqui porque quer construir conteúdo. A galera que está aqui quer só trocar ideia, que quer falar para sua bolha. Eu não, eu quero falar na minha caverna, eu quero falar no meu mundinho aqui, e eu já entendi isso, sabe? Eu estou há 10 anos na internet criando conteúdo praticamente assim com um certo impacto, tem uns 4 ou 5 anos. E eu parei um tempo, eu estava trabalhando muito. Agora na Semana Santa eu disse, não, eu vou voltar, tem muita coisa que eu preciso refazer. Eu participei de alguns debates aqui e eu percebi que os canais de TikTok aqui, eles são muito injustos na produção do debate. Porque eu não peço que ninguém me mande moeda, eu não peço que ninguém me mande presentes. Eu não peço, essa live mesmo é uma live que eu já recebi Pix nessa live. Mas eu vou lá nos grupos e digo, ó, tô criando conteúdo tal, quem quiser ajudar mandando Pix, porque isso aqui tem que ser trocado, né? Eu sempre faço esse podcast às sextas-feiras, mas ele vai no YouTube, que é Ogro Web TV, o link tá na bio desse canal. Eu sempre falo de um tema ligado a isso. Mas o que é que eu tô querendo colocar aqui para vocês? Procurem criadores, vou dar um exemplo, tá? Campo progressista, que fala de língua portuguesa e que fala com propriedade. Procure um Altieri, ele tá aqui na rolagem. Então, se você quer um cara com uma pegada mais leve, de imediato, Altieri aqui na rolagem. Você quer um cara que fala de história política, juntando tudo? Antônio Fábio Cavalcante.
A gente chama até ele de São Fábio, né? Que está aqui. Um dos caras que mais entendem de União Soviética, história. É um professor de história, mas hoje é um cara que fala de uma maneira muito simples do que a gente precisa ouvir. Você quer um cara que traga dados? Eu não concordo, debati com ele agora, mas ele traz dados. Né? Se passou comigo algumas vezes. O Atílio. Ô Shelton, mas você está indicando adversários, praticamente inimigos, porque são trotskistas? Ou são... Tô indicando porque eu não quero indicar ninguém da direita. Eu não quero indicar, por exemplo, os caras do MBL. Eu não quero indicar, por exemplo, os caras do PL. Eu não quero indicar, por exemplo, os neonazi. Então eu vou indicar isso. A gente tem uma meta, meus queridos. Vamos tentar bater 10k aqui de live. 10k aqui de likes na live. 10k. E a gente consegue concluir. E só comentando quanto foi legal. Nessa live aqui passaram até agora 985 pessoas. Vamos fazer aqui chegar a 1k de pessoas. 1000 pessoas passando por essa live. Compartilha aí. Vamos fazer chegar ao máximo de pessoas. E vocês podem perceber que hoje o Elielson, a galera de direita que estava falando aqui, eu estou com um projeto de lei aberto, ele tem 30 páginas, ele tem praticamente, a tramitação dele, ela foi aberta, entendeu? Boa pergunta do Jefferson Cisnando Campos. É justo um socialista progressista ter plano de saúde privado? Se ele puder pagar, sim. Mas isso não impede que ele lute pela saúde pública. Mas aí que tá. Isso não impede que ele lute pela saúde pública. Tanto é que eu, por exemplo, hoje, eu vejo a necessidade de ter saúde privada, porque a saúde pública aqui é controlada pelo governo do estado e pela prefeitura. Um é do MDB e o outro é um bolsonarista. Aí o Vanderlei coloca aqui: temos que gritar para o Brasil inteiro para implantar a lei severa no livro da Constituinte. Que lei severa é essa, Vanderlei? Eu não entendi nada, mas tudo bem. Eu não vou chegar também com os pés na porta de ninguém. Olha, faltam 1,4k para a gente bater os nossos 10k de participação aqui na live. Existem lives, gente, eu faço questão de dizer que existem lives que são muito maiores que a minha. Eu não tenho nenhum problema com isso. Tá? Só para a gente entender. E passaram por aqui, faltam 5 pessoas para a gente bater 1000 pessoas passando aqui na live. Tá bom? Mas existem lives que são muito maiores que a minha. Muito maiores que a minha. São maiores, são melhores que a minha. Mas a minha está entregando a vocês um conteúdo que eu acredito que ser verdade. O que é isso? O Fábio está aqui, Antônio Fábio está aqui. Eu estou aqui falando há 1 hora e 12 minutos, e eu não vi ninguém subir aqui para criticar 30 páginas de um projeto de lei. Por quê? Porque nem grande parte da direita, nem grande parte da esquerda o leu. É triste a gente falar isso, mas os dois lados do espectro político não leram. Não, só a minha esposa que estava ali. Não, no meu canal no YouTube é só você procurar Ogro Web TV, você tem que fazer o seu login na sua conta Google do YouTube, tá bom? Para poder assistir. Mas não tem nenhum custo, você não paga nada, é só chegar lá, clicar, vai ficar muito feliz em ver os vídeos, tá bom? Então assim, tem 30 páginas aqui. Galera não leu. A galera não leu. Ó o que o Jefferson fala aqui. Meu candidato será Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado teve um péssimo governo em Goiás e ele mente muito. Ele sai dizendo, não, porque eu sou responsável pela redução da violência no estado de Goiás. Gente, Goiás tem praticamente um estu a céu aberto. Como é que o Ronaldo Caiado faz isso? Pronto. Se você for no YouTube, pode procurar Ogro Web TV. Tem uma foto igual essa foto que está aqui no TikTok, né? Que eu vou trocar, inclusive, agora pós-Páscoa. Eu vou trocar essas fotos em si. E o drop banner de cada uma das redes sociais. Então, assim, só que eu não estou transmitindo simultaneamente agora para o YouTube, não, porque o YouTube está derrubando quando a gente transmite simultaneamente, tanto o YouTube quanto o Instagram, tá bom? Mas só tem pessoas da esquerda progressista honesto. O Caiado não é honesto, eu posso te provar. O Caiado, inclusive, vou falar sobre Alfredo Gaspar, Reinaldo, falo sim. O Caiado, inclusive, já tem um grande problema já, tá? O problema que o Caiado tem hoje é que o presidente Lula é honesto e íntegro. Cara,
não tem nada hoje transitado de julgado que desabone ele. Qual é a condenação que tem hoje? Condenação. Eu não gosto do Lula. A galera fala isso como se fosse me ferir. Não sou advogado do Lula. Não tenho procuração para defender o Lula. Para ser sincero, tô dando a mínima pro Lula. Que eu tenho que acordar amanhã de manhã, vou trabalhar do mesmo jeito. Natal, Ano Novo, feriado, sábado, domingo. Então, assim, não escolhi o Lula para ser a mãe dos meus filhos. Então, tô dando a mínima, brother. Desculpa. É que vocês acham que eu vou me doer como vocês se doem quando eu digo que o Bolsonaro, o único erro dele foi não ter morrido durante a Covid. A galera fica, oh, que discurso absurdo. Pois é, eu não tenho nenhum problema com isso. Tá? Mas o que eu tô tentando falar aqui, que a galera até agora não vem falar muitas vezes eu tô com 30 páginas de um processo aqui aberto, chegou a 10k. Obrigado, galera, 10k de curtidas. E nessa live passaram até agora, depois de 1h15, 1000 pessoas passaram por essa live. Então nós chegamos a 1000 pessoas sendo impactadas por essa live, 11k de curtidas. A gente ficou relevante aqui praticamente durante um bom tempo, as pessoas estavam vendo no For You. Então, o que é que a gente está colocando aqui? A galera tem que ler, porque desde o relatório, desde a proposta da Silvia Alves até o final, com a Erika Hilton colocando na comissão e depois indo para a CCJ, a galera tá falando coisas absurdas, inclusive a galera da esquerda. Entre Flávio, Bolsonaro e Lula, você colocaria outra pessoa como Ronaldo Caiado? Sendo bem sincero, quem eu colocaria nesse momento hoje, eu tenho uma inclinação muito grande a voltar. Obrigado, Direita Sem Projetos, valeu. Eu colocaria ali uma pessoa muito fraca ainda, é o Leonardo Péricles, da UP. Eu vi o Leonardo Péricles por aqui, por Maceió, ele é muito fraco ainda. Mas em sua família precisa de um bom hospital e boa escola, e eu penso em que o governo tem. O Caiado também responde diretamente contra jornalistas, né? Ele foi processado, inclusive, por uma jornalista que hoje está no ICL. O ICL Notícias, uma jornalista processou o Caiado. E aí a galera tem que entender muitas vezes como é que essas coisas ocorrem, né? De que forma elas ocorrem. Mas eu não colocaria o Leonardo Péricles, eu não colocaria diretamente esqueci o nome dele agora, pô, gente boa pra caramba também. Pernambucano, esqueci o nome dele agora. Tá, obrigado. Pediram pra eu falar aqui sobre Alfredo Gaspar de Mendonça. Bora lá. Alfredo Gaspar de Mendonça, que eu já descobri. Amor, posso falar sobre Alfredo Gaspar? Não, vou não, só acabar linkando uma coisa a outra. Mas a família Mendonça, de Mendonça aqui, é complicado. O Alfredo Gaspar de Mendonça, né? Ele é um promotor público aposentado. Ele se aposentou para poder concorrer. E aí, de repente, o Alfredo Gaspar de Mendonça conseguiu ganhar para deputado federal nas eleições lá em 2022. Tentou ser candidato a governador, retirou, depois tentou ser candidato a prefeito, retirou. Hoje ele é deputado federal aqui por Alagoas. E ele foi acusado, depois de ele fazer um relatório do qual ele queria muito que esse relatório fosse voltado para culpar o filho do Lula, só que eles perderam na votação. Não sei se a galera prestou atenção nisso. O PL, né, perdeu na majoritária do projeto, do relatório, perdão, na votação. O PL poderia ter vencido na votação se os deputados... Teve deputado da União Brasil que votou contra o relatório. Ou seja, não foi convencido pelo relator, que, diga-se de passagem no meio jurídico alagoano, ele basicamente, assim, é um dos caras mais fracos que a gente tem aqui no judiciário. Ele foi um promotor truculento, midiático, péssimo em oratória, acusava somente as camadas mais pobres, os crimes de mando muito fortes aqui em Alagoas ele sempre se retirava, sempre teve um apoio ligado à igreja evangélica, porque ele sabe que essa tríade de igreja, família e poder dá dinheiro. Então agora, no olho do furacão, há 2 dias de ler o relatório, o deputado Lindbergh, e aí eu acho que o PT foi meio... não foi estrategista, foi muito covarde, porque se eu tenho informação dessa, soltava no primeiro dia da CPI, eu não esperava para soltar no último dia, e nesse ponto eu acho que o Lindbergh mentiu, né? E o Lindbergh sabe que se, quando eu pedir as informações, eu pedi no próprio Instagram do Lindbergh Farias, eu disse, pô, adoraria ter acesso a esse processo. Estou esperando até agora ele me responder.
Eu já pedi pra galera que já editou o vídeo pra mim também, lá do Rio, entrar em acesso. Não, pô, edita aí. Galera daqui, da plataforma, que já editou o vídeo pra mim, que tem acesso ao gabinete dele. Não, eu queria muito ter acesso a esse processo, pra ler esse processo. Mas o Lindbergh foi oportunista. Ele e a Soraya Tronic foram oportunistas. E aí cada um interpreta como quiser. Sobre Alfredo Gaspar de Mendonça, paira hoje uma suspeita de crime de estupro, né? E aí, por pairar essa dúvida desse crime aí, crime absurdo, hediondo, e que acabou gerando um fruto, infelizmente veio um fruto nascendo dessa relação criminosa, ele disse que cederia material genético na primeira vez numa bravata. Mas o meu grande medo é que se ele for convocado a ceder material genético, se ele realmente o fará. Ele disse que foi um primo que teve uma relação com essa mulher, que na época era uma menina, que hoje é uma jovem de 20 e poucos anos e possui uma criança ali de 6 ou 7. E aí o Metrópole já foi pesquisar e não é bem assim. E já houve intimidação de testemunhas aqui em Alagoas. Alguns blogueiros estão sendo, né, meio que coagidos a não postar nada sobre o Alfredo Gaspar de Mendonça. E que estão recebendo aqui, isso pode desestabilizar a campanha. Eu mesmo vou continuar apostando, porque o Alfredo Gaspar não paga um boleto aqui de casa. Então, desculpa, Alfredo. Né? Vou continuar apostando, vou continuar falando, apesar de que você é insignificante na política alagoana, você só é um bolsonarista gritalhão e truculento, só isso que você é, né? Mas assim, pesa sobre ele, ao nosso colega que perguntou, ao nosso colega que perguntou, deixa eu ver o nome dele aqui, ao Rivaldo, ao Reinaldo Júnior, pesa sobre ele uma acusação de um crime gravíssimo. Na época, então, a gente falava de uma criança, de um adolescente, e ele prega tudo, ele sempre se defende como cidadão de bem, mas na hora que ele falou que era um cidadão de bem, que é o tal do good citizen, né, eu tenho muito medo dessa expressão. Na verdade, eu não tenho medo, eu tenho raiva dessa expressão cidadão de bem. Porque quem usa o termo cidadão de bem não tem nada e não quer o bem a ninguém, né? Então, quando a gente vê esse tipo de discussão, esse tipo de proposta, esse tipo de baila, a gente deve se ligar logo. Não, porque eu sou um cidadão de bem. E como cidadão de bem, eu acho que a gente tem que promover esse tipo de qualidade mesmo, não sei o que, parará. E por aqui entrou, por ele sair. Mas ele não conseguiu dizer. Se ele for chamado hoje pela Polícia Federal e foi indicado um laboratório, um lugar para fazer lá a coleta do sangue, ele vai entrar com a liminar, vai dizer que não vai ceder material genético. Isso vai arrastar até depois das eleições. Mas por que o PT quis fazer isso? Porque ele foi chamado pelo Flávio Bolsonaro para ser do PL aqui em Alagoas e possivelmente concorrer ao governo de Alagoas ou ao Senado. Só que é uma jogada muito perigosa para ele. Ele vai disputar o Senado com dois nomes muito fortes aqui em Alagoas. Um é o de Arthur Lira e o outro é o de Renan Filho, é o de Renan Calheiros pai. Ou seja, duas peças nojentas da política alagoana, Arthur Lira e Renan Calheiros. Mas, né, e o Arthur Lira não tem nenhum problema em dizer que ele é nojento, porque no shopping que eu frequento ele também frequenta, então se for para xingá-lo eu xingarei pessoalmente. Então não tem nenhum problema não. Né? O shopping que ele compra camisa eu almoço no mesmo lugar, então dá para xingá-lo cara a cara. Mas o grande rolê o Alfredo Gaspar pode estar cometendo um baita de um erro em sair ao governador ou a senador e não repetir o mandato de deputado federal, que é o que garantiria a ele pelo menos o foro privilegiado. O que vai garantir a ele não ser preso de imediato é o fato dele ser deputado federal. Então, se ele for muito burro, ele vai se candidatar ao Senado, perderá possivelmente para Renan Calheiros ou Arthur Lira. Lembrando que são duas vagas aqui em Alagoas. Esse ano, quer dizer, em todos os lugares são duas vagas entrando, mas em Alagoas essas duas vagas têm peso muito grande, porque a gente só tem Calheiros, o Arthur Lira, que está agora com essa assanha de ser senador, e ele sonha em ser presidente da República. O Arthur Lira sonha em ser presidente da República, isso é um fato. Assim como o prefeito de Pernambuco, de Recife, perdão, o João Campos, ele pode ser um virtual candidato à presidência em 2030 ou 2034, numa chapa ele e João Henrique Caldas como vice.
Então, por isso que eles querem ser governadores de estado nos próximos 8 anos, para quando chegar em 2034, esses caras vão estar credenciados aí ou ao Senado ou à presidência da República num plano audacioso, né? Porque eles podem se candidatar agora ao governo, e aí sobem agora ao governo, vencem em seus respectivos estados, João Henrique aqui em Alagoas e o João Campos vence em Pernambuco. Moral da história, vencem em seus respectivos estados e já se projetam para o Senado em 2030. Vai ter uma vaga para cada estado em 2030. 2 vagas agora, uma vaga para a próxima eleição. Na próxima eleição, que é uma vaga para cada um, os dois passam tranquilamente. Os dois passam tranquilamente. A não ser que os calheiros aqui façam esse acordo, né? A não ser que os calheiros façam esse acordo, porque aqui em Alagoas só passa quem os calheiros der a bênção, né? Quem os calheiros botar a mão e disser, são vocês, essas pessoas chegam. Os Caldas chegam aqui, na figura do João Henrique, do João Caldas, da Eudócia Caldas. Os Caldas chegam aqui agora para poder acabar com essa hegemonia. A gente tem os Calheiros, a gente tem os Beltrão, a gente tem os Lira. Calheiros, Beltrão, Lira, que é Arthur Lira, Renan Calheiros, João Caldas pai, tá? Que já foi deputado federal, já foi deputado estadual, já foi vereador, já foi secretário, né? Hoje é prefeito do interior aí, a Eudócia Caldas. Ela é senadora, ficou no lugar do Rodrigo Cunha, que é o vice-prefeito dele. O Rodrigo já está cotado, já é o prefeito. Em 2028, daqui a 1 ano e 7 meses, ele já é o prefeito de Maceió. Não tem como, o JHC só vai transferir o cargo para ele. Ele está como vice, então ele passa a ser o prefeito, tranquilamente, ele concorre à prefeitura. E é isso. Então, se a gente for observar o cenário político alagoano, ele está muito voltado para essa discussão. Mas no caso do Alfredo Gaspar de Mendonça, sinceramente eu torço que isso seja uma grande mentira, que ele processe o Lindbergh, que ele processe a Soraya Tronic, porque se isso aconteceu, ele vai ser a prova de que tudo que esse povo fala que são cidadãos de bem, que são pessoas ilibadas e tudo, é tudo fogo de palha, é tudo mentira, é tudo armação. Então, assim, eu torço de coração mesmo, para que essa galera realmente, assim, esteja mentindo. Eu nunca torci tanto para uma acusação de estupro não ser verdade. Eu tô torcendo para que não seja verdade, porque imagine só, um cara que ia para a igreja, um cara que falava com todo mundo, um cara que era um promotor público, um cara que só faltava bater em bandido pobre aqui em Maceió, um cara que participou de operações policiais, que nem competia a ele participar de operações policiais. Não, eu tô combatendo o crime. Promotor público não vai a campo combater o crime. Ele tá vendo muita coisa da Iandrágueta, da Cosa Nostra, da Operação Mãos Limpas, ele tá vendo muita coisa desse tipo, e ele acha que ir a campo é fazer o trabalho do Law and Order. E não é. Aí ele tem que parar com essa viadagem toda e prestar atenção no que ele tá fazendo. Então, assim, torço de coração para que seja uma grande mentira, para que ele realmente consiga provar a inocência, porque se for, o cara desse, quando chegar na rua, se ele for falar muita merda, o cara cala a boca, estuprador. Acabou a discussão. O cara desse vai chegar, cala a boca, pô, seu Jack do caralho. Acabou a discussão. Sabe? Acabou a discussão, não tem o que falar mais, acabou pra ele. Então, assim, tô torcendo muito. Agora eu posso dizer, tô torcendo muito pra que seja mentira. Pra que ele, não, mentira, não rola. Né, a menina inventou tudo isso. Eu tô torcendo, porque se for, quando ele falar qualquer coisa, os caras, estuprador tem vez aqui não. Cala a boca. E vai ter que torcer pra esse cara ir pra cadeia. Então eu sou um dos que torço. É uma pessoa que é um adversário do campo das ideias. Eu detesto a forma com que ele faz política. Ele faz política da forma mesquinha, nojenta, sabe? Me dá raiva da forma que ele faz política. Mas, todavia, porém, entretanto, basicamente, é esse tipo de coisa. É esse tipo de coisa.
E é isso que foi colocado no relatório. Ele disse que tinha isto os corruptos como você, como o Lula, tal, tal, tal. Então, se ele começar a tomar processo do Lula, do Partido dos Trabalhadores, da cúpula do PT, da galera toda sair tomando processo, ele não vai conseguir aguentar o rojão. E pode ficar inelegível, né? Porque se ele tomar processo, pode pegar e pode ficar inelegível. É isso que eu particularmente vejo a respeito do Alfredo Gaspar de Mendonça. E também, só para registrar, nós estamos aqui já encerrando, depois de uma hora e meia de live. 1.100 pessoas passaram por aqui. Queria agradecer a todo mundo que está aqui agora acompanhando. Muito obrigado. Voltamos com o 082 Podcast. E aí a gente consegue seguir dessa forma. Me sigam nas redes sociais, Ogro Web TV, Ogro Web TV Oficial. E esse episódio completo do 082 Podcast vai estar ao vivo, vai estar presente lá no YouTube na próxima sexta-feira. Ou seja, de hoje a 8, ele vai estar subindo lá no YouTube. O episódio vai estar como gravado e vocês vão poder acompanhar, gente. Meu muito obrigado, voltamos e valeu. Tchau, tchau.